Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos os nossos irmãos internautas, aqueles que estão em casa, aqueles que estão na nossa cidade, em outras cidades, aqueles que estão em outros países. Eu quero saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Estamos começando mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, Templo Sede, aqui em Tangará da Serra, Mato Grosso. Hoje nós estaremos aprendendo a lição de número 10, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai falar poderosamente conosco, e eu creio que nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na terra, o Senhor há de levantar mestres e doutores para estar nos ensinando a palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, para nós dirigirmos a Deus uma palavra de oração. Peço que você se coloque de pé, como é o nosso costume, e vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo pela saúde, pela noite de paz que Ele nos deste, e por esse dia tão abençoado que Ele há de nos conceder. Soberano Deus, Altíssimo Pai, uma vez mais, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias, Deus, tem nos alcançado, meu Pai. A tua misericórdia nos alcançou nesta manhã, quando nós acordamos, ó Pai. Pedimos a tua bênção durante esse dia, pedimos que o Senhor venha nos dar livramento, livrando de acidente. Pai querido, os irmãos que estão trabalhando neste momento, aqueles que estão em casa, aqueles que estão hospitalizados, pedimos que o Senhor venha curar, meu Pai. Senhor Jesus, também te peço uma bênção especial na vida daqueles teus filhos que estão, papai, entubados na UTI, quem sabe, meu Pai, desenganado pela medicina. Senhor Jesus, a última palavra, ela é do Senhor, meu Deus. O médico pode até dizer que não tem mais jeito, a medicina, a ciência, o cientista pode dizer que não tem mais jeito, mas a última palavra, ela é do Senhor, meu Pai. Eu peço que o Senhor visite aqueles irmãos que estão nessa situação, meu Pai, e para a glória do nome do Senhor, que o Senhor possa curá-los, ó Deus. Abençoa o teu filho, o evangelista irmão Eliel, que daqui a pouco o Senhor estará ministrando a tua palavra nesta manhã. Usa teu filho mais uma vez, conforme já tem usado, e fala poderosamente conosco, Pai. Seja com cada um de nós, é o nosso pedido hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar adorando a Deus com o hino da nossa harpa, sugerido pela nossa lição. Nós vamos cantar o hino 141. E esse hino, o nosso pastor presidente gosta bastante dele, né? É o hino que é cantado nos dias de proibição, tão aguardado por nós. Devido à pandemia, ainda não teve como ter aqui um dia de proibição. Até foi feita toda a programação, né, que ia ter alguns meses atrás, mas devido à pandemia, devido aos decretos, não podemos ter esse dia de proibição. E eu creio que nós teremos essa oportunidade ainda, e será uma bênção. Hino de número 141, Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos adorar a Deus. Eu vou estar cantando esse hino, e você que está aí na tua casa, você pode abrir a sua harpa, talvez aí no seu celular, a harpa que está na Bíblia, e vamos todos entoar a Deus este louvor, o hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor,
que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos, você que tem a sua lição, abra a sua lição na lição de número 10, abra sua revista na lição de número 10, dia 6 de junho de 2021. O título da nossa lição diz: O Ministério de Mestre ou Doutor. O texto áureo da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e versículo 7, que diz assim: De modo que, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a verdade prática, ela nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, também em Atos, capítulo 13, versículo 1, também em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e também em Tiago, capítulo 3 e versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus, leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Também Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Também Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Também Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glória a Deus. Daqui um pouquinho o nosso professor irá discorrer essa lição. Meus irmãos, os trabalhos prosseguem durante a semana. Na terça-feira nós teremos a nossa Santa Ceia aqui no Templo Sede. Isto, se não houver nenhuma mudança aí nos decretos. Nós estamos orando a Deus, pedindo a Deus que não feche os templos e que nem feche o comércio da cidade. E que Deus dá um basta nesse vírus que está lastrando em nossa cidade. Nós cremos, irmãos, que Deus pode fazer isso. E é só a Ele que nós podemos pedir. Porque só Ele pode nos dar a vitória, ninguém mais. Não adianta pedir para A nem para B, porque não vai resolver. Quem pode nos dar a vitória, quem pode dar um basta nessa situação, é só o nosso Senhor Jesus, e mais ninguém. Então nós estamos orando, pedindo a Deus, para que Deus venha entrar com providência, e venha dar vitória para a igreja dele, para o povo dele, para o nosso Brasil, e também para todo mundo. Só Deus pode nos dar a vitória. Terça-feira, então, teremos a nossa Santa Ceia aqui no Templo Sede. Na quinta-feira, teremos o nosso culto
de libertação. Você é nosso convidado para estar conosco. Na Santa Ceia, tem uns trabalhos do Círculo de Oração, Coluna de Betel, aqui no Templo Sede. Na sexta-feira também, irmãos, tem aquele projeto A Promessa, onde o evangelista Eliel está aqui toda sexta-feira, orando a Deus, buscando a Deus, em busca do batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, venha para esse trabalho. Esse trabalho, irmãos, é exclusivo para isso, para batismo com o Espírito Santo. E Jesus já tem batizado irmãos aqui com o Espírito Santo. E você também pode receber a sua bênção. No sábado teremos aqui a tarde da bênção, a partir das 13h30. E também, irmãos, no final de semana, nós ainda podemos fazer lives. Então, domingo que vem, nós teremos a nossa escola dominical. E hoje à noite, também, domingo que vem à noite, teremos uma live aqui também, onde terá um pregador da palavra de Deus. Estaremos adorando a Deus aqui no templo e você aí na sua casa. Dia 4 de julho, nós teremos batismo em águas. Então, você que quer descer as águas batismais, procure a secretaria da igreja, onde você congrega, preencha a ficha para você ser batizado nas águas. Vamos orar mais uma vez, e logo após o evangelista Eliel já está com liberdade para estar ministrando nesta manhã o estudo da palavra de Deus, a lição de número 10. Altíssimo Deus, soberano Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Abençoa o teu filho, evangelista Eliel, que vai fazer o uso da palavra neste momento e ministrar, Senhor Jesus, o ensino da tua palavra. Usa o teu filho mais uma vez como canal de bênção e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu cumprimento nossos irmãos que estão em casa, internautas, com a paz do Senhor. Quero saudar com a paz do Senhor também nossos irmãos que aqui estão conosco. Toda a equipe Atalaia que tem feito um ótimo trabalho, estão de parabéns. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, na pessoa do Hélito Cordeiro, também nosso irmão Sérgio que está aqui na sonoplastia nos auxiliando. Que Deus abençoe. A você que está em casa, convide a sua família, pegue a sua Bíblia, caneta e papel na mão, e nós vamos exaurir algumas lições já da nossa lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Que bom que você está assistindo a aula nesta manhã. Um dos momentos mais gloriosos na vida do crente é quando ele para ouvir Deus através da palavra. E eu louvo a Deus pelo privilégio e pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido em poder estar nesta manhã, sendo um canal de bênção na vida dos irmãos, para junto nós estudarmos e meditarmos na lição da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, por enquanto não estamos tendo aulas presenciais, mas quando esse decreto for extinto, você pode se matricular na Escola Bíblica Dominical. A você que nunca teve a oportunidade ou a chance de fazer um curso teológico, a nossa Escola Bíblica Dominical tem sido bênção na vida de todos os irmãos. Pessoas capacitadas e usadas por Deus para escrever as lições, e cada lição uma melhor que a outra. Agradeço o carinho da superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do evangelista Emilson também, e o carinho e a confiança do nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho. Dito isso, abrimos a nossa lição, a lição de número 10, 6 de junho de 2021, o ministério de mestre ou doutor. Ministério de mestre ou doutor. O textuário já foi lido aqui pelo evangelista, o irmão Ediri. Está registrado no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6 e versículo de número 7.
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensino, haja dedicação ao ensino. Nesse texto áureo, a Bíblia respalda, a Bíblia nos condiz a respeito da diversidade dos dons na igreja. Nós estudamos os dons espirituais e estamos concluindo agora os dons ministeriais. Então vamos lá. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Ninguém recebe dom porque ele é bom. Ninguém é capacitado de dom por merecimento. Tudo isso é segundo a graça de Deus que está em nós e que habita em nós. Então nós observamos Romanos capítulo 12, o versículo de número 6 está escrito da seguinte maneira: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ensinar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Nesse texto, onde o apóstolo Paulo fala dos diferentes dons, segundo a graça, que fique bem claro, a palavra dom provém do vocábulo grego charisma, e significa uma dádiva, ou seja, Deus concede dons à igreja para a edificação da igreja. Quando nós falamos do termo e do vocábulo grego charisma, que significa dádiva, ou quer dizer presente, então todos os dons que recebemos de Deus na igreja são presentes graciosos do Pai, concedido do Pai, para um melhor exercício do nosso ministério. Deus não capacita alguém para ele se destacar melhor do que o seu irmão. Todo dom espiritual, seja ele ministerial, é dado para a edificação da igreja e exercício do nosso ministério em favor da igreja aqui na terra. O apóstolo Tiago afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe mudança, nem sombra de variação, no capítulo 1 de Tiago, versículo de número 17. A Bíblia menciona uma diversidade muito grande de dons dentro das Sagradas Escrituras, não esquecendo nunca que esses dons só é possível segundo a graça de Deus e segundo a presença do Espírito Santo na vida daquele ou daquela que recebe tais dons através da pessoa do Espírito Santo. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes alguém pode confundir fulano ou ciclano ou beltrano, ele é um cara usado por ele mesmo. Não. O Espírito Santo, ele é o administrador dos dons espirituais e ministeriais, e distribuidor dos dons concedidos à igreja do Senhor Jesus Cristo e também ao santo ministério. Portanto, existe o dom de Deus como salvação, existe o dom como recebimento do Espírito Santo, os dons da graça de Deus, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, que fique bem claro para você que está entrando agora, para você que não estudou a lição ainda, né? Esses dons espirituais e dons ministeriais são concedidos para a edificação da igreja, através da graça do nosso Deus, e que o Espírito Santo, ele é o administrador e distribuidor de dons espirituais. Então, um conselho meu a você que está nos assistindo nesta manhã, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, procure orar, procure pedir a Deus para que você seja batizado com o Espírito Santo. A verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para a edificação da igreja. Ou seja, o Senhor escolhe, o Senhor capacita para ensinar, para que este ensino, através da palavra, edifique a igreja de Cristo. Então, a tarefa do mestre
A tarefa do doutor é cuidar das Sagradas Escrituras para que não haja divergência, para que não haja outra doutrinas falsas e que possa estar entrando em nosso meio. A leitura bíblica em classe. Aconteceu que, concluindo Jesus, Mateus capítulo 7, Jesus, este discurso à multidão, se admirou da sua sã doutrina. Já nós vamos ver o modelo de mestre, Jesus Cristo. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado em Herodes o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, olha aí, irmãos, vamos ler bem devagarinho. Romanos 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, nós já estudamos aqui no dom ministerial, vamos lá, evangelista, profeta, pastor e agora mestre e doutor. Então, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Agora, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou seja, será cobrado. Tá, irmãos? Então, não pense você que porque sabe muito, ele está livre de uma cobrança ou do juízo de Deus. Não. À medida em que ele sabe, ele também será cobrado. Nós vamos para a introdução da nossa lição, que está escrito assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultura, teologia, filosofia e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Ou seja, aquele que ensina, aquele que tem o dom, aquele que fala, é porque é uma importante tarefa. Deus escolhe, irmão, pessoas e tem levantado pessoas com tão cargo elevado, mas que esse cargo não pode fazer dele uma pessoa soberba, orgulhosa, não. Já disse e repito, é para cuidar das coisas de Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Mas é preciso se esforçar. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em alguns detalhes. É preciso buscar conhecimento. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Dentro da lição, da aula de hoje, o ponto central desta lição, que é o dom ministerial de mestre, é uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, bem resumido, bem simples, para você que está nos assistindo. Eu posso ser doutor na letra, mas se o Espírito Santo não me capacitar, se eu não orar e buscar de Deus a revelação, a letra de nada vale. Então o ponto central está dizendo que a sabedoria é importante, o conhecimento é primordial, mas é o Espírito Santo quem capacita. Aquele que ensina precisa ter graça para ensinar. Aquele que fala precisa ter conhecimento do que ele está falando. Então o mestre, ele tem a tarefa de ensinar, de se preparar, de ler bons livros e outras coisas mais. Eu me lembro muito bem que quando eu fui separado ao diaconato, ainda arde em meu coração a mensagem daquela noite em que o pastor pregou. Havia ali naquela Santa Ceia algumas separações para presbíteros e diáconos, e eu estava em um grupo dos irmãos que seriam separados ao diaconato, e um dos conselhos que aquele pastor deu, e isso ficou marcado no meu ministério, foi para que nós pudéssemos ou teríamos que ler muito a Bíblia e muitos livros para que podemos estar atento às Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã, nós vamos definir
o propósito do dom de mestre ou dom de doutor. Dom de mestre ou doutor, aliás. O termo significa instrutor, que deriva-se do grego didácalos. Então vamos lá? O termo deriva-se do grego didácalos, que significa instrutor, doutor ou mestre. O termo é aplicado na pessoa de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e versículo 19. Você pode ler em casa. Mateus capítulo 12, versículo 38. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos capítulo 14, versículo de número 14. Então, o termo doutor, o termo mestre, ele é aplicado na vida, no ministério e na pessoa de Jesus Cristo. Também, o termo mestre ou doutor é aplicado aos mestres da lei, que está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 11. Mateus capítulo 10, versículo 24. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo de número 46. Há também João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3 e versículo de número 12. E também ao apóstolo Paulo, que está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 7. Qual é a atividade primordial? A atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Se tem alguém em nosso meio que é mestre, se tem alguém no meio da igreja do Senhor que é doutor e que tem capacidade de distinguir ou diferenciar do certo e errado, ele precisa chegar no seu pastor e dizer algo. Pastor, fulano trouxe aqui uma mensagem que não condiz, evangelista, irmão Edire, com as Sagradas Escrituras. Deus não vai levantar mestres e doutores no nosso meio da igreja simplesmente para ele obter um conhecimento e ficar ali sentado, irmão. Então, quando ele precisa se levantar e procurar a direção da igreja, o conselho de doutrina da igreja do Senhor, ele precisa saber, ele precisa ter fundamento naquilo que ele vai falar. Então, aqui está, meus queridos irmãos, o termo doutor, o termo mestre, e a sua prioridade, a sua atividade é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Por que, irmão, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época de um evangelho muito fácil. Nós estamos vivendo uma época de um evangelho onde o homem é o centro de tudo. Mas a igreja do Senhor ainda tem os seus remanescentes. E em nosso meio eles estão aqui assentados, que são esses mestres, que têm a tarefa de cuidar e zelar daquilo que está sendo ensinado nos cultos de doutrina, por exemplo. Daquilo que está sendo falado nas nossas escolas bíblicas dominicais. Então toda a igreja, todo o ministério tem a sua comissão, e lá está eles no meio, os mestres e doutores, para que tenha cuidado fundamental das Sagradas Escrituras. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial, presta atenção, para esclarecer, para expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Então, irmão, é algo sério. É algo que precisamos estar atento ao que está acontecendo em nossa volta. O propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade. Amém, irmãos? Preservar a verdade. Se eu fosse você, eu ia anotando aí na sua casa, caneta e papel na mão, tá, irmão? Mais vale um lápis pequeno do que uma mente curta. Então, às vezes a pessoa está despercebida do Espírito Santo, aí chega alguém e traz algo que não é de Deus, que não condiz com a palavra, que não está alicerçado nas Sagradas Escrituras. Aí a importância de ter na igreja local o mestre, de ter na igreja local o doutor, que vai tirar dúvidas, que vai esclarecer algumas coisas que não condiz com o texto que está nas Sagradas Escrituras. Então os mestres são aqueles que têm Deus, que têm de Deus, aliás, um dom especial para esclarecer, expor, proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. O propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade. Amém? Produzir santidade. Ah, irmão,
mas aqui na minha igreja não prega mais santidade. Então alguma coisa precisa ser corrigida, irmão Sérgio. Aqui na minha igreja não cuida mais do lado tal da palavra que fala sobre santidade. Alguma coisa precisa ser corrigida. Então o mestre ele tem essa tarefa, a prioridade de cuidar da verdade, produzir santidade. Para quê? Para levar o corpo de Cristo a um compromisso com o modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. Então tudo gira em torno das Sagradas Escrituras. Tudo é baseado e fundamentado na palavra de Deus. As Escrituras, para ter exemplo bem claro, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Moedir, pode abrir para mim? 1 Timóteo 1, versículo 5, seria interessante um microfone. Irmão Sérgio, por gentileza, para quem está em casa ouvir, né? Tem um microfone aí. 1 Timóteo, Moedir, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que está registrado. Você que está em casa pode acompanhar a leitura conosco. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, meus irmãos, obrigado, Moedir. As Sagradas Escrituras declaram em 1 Timóteo 5 que o alvo da instrução cristã, literalmente o mandamento, é o amor de um coração puro. Então, dentro das Sagradas Escrituras, nós aprendemos que precisamos ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Pode repetir para mim, por gentileza, Mandir? Pode ficar sentado mesmo. Aleluia. Vou ocupar você aqui hoje, pode ser? Irmão Edir é o secretário da igreja, tá, irmãos? Ele está aqui nos auxiliando. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Muito obrigado. Logo, lendo esse texto que fala da consciência boa e de uma fé não fingida, aí está o papel do doutor, aí está o papel do mestre, de não trazer para o nosso meio, ou de não deixar trazer. Eu creio que o evangelista Lucilo deve estar assistindo essa aula, e ele estaria aqui, ele também, eu creio que estaria concordando com o que eu estou dizendo, que o mestre tem que cuidar, para que não venha em nosso meio uma fé não fingida, uma fé artificial. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos logo a evidência de aprender, da aprendizagem cristã, não é simplesmente aquilo que a pessoa pode saber, mas como ela pode viver. Oh, glória a Deus! Não é simplesmente ouvir, mas colocar em prática o que você está ouvindo. Mas como ela vive, a manifestação na sua vida do amor, da pureza, da fé e de uma piedade sincera, irmãos. Então esta lição, em toda ela, nas Sagradas Escrituras, ela veio de acordo com a necessidade da humanidade brasileira, os irmãos brasileiros nesses últimos dias, e mundial, vamos assim dizer. Nós estamos passando por um período difícil. Agora é o momento em que o Senhor pode contar com os homens de Deus, que têm sabedoria do céu, porque o mestre, não só o mestre, mas todo aquele que tem cargo ministerial e espiritual, ele precisa estar em constante comunhão com o céu. Ele precisa estar com uma vida dedicada de oração. Ele precisa estar em comunhão constante com o Espírito Santo, para que abra para ele a revelação da palavra de Deus. Então o mestre, ele tem um papel muito importante dentro da igreja do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele é o mestre por excelência. Vamos lá? O mestre da Galileia, doutor incomparável, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam, olha lá,
os que o ouviam só tinham duas opções: amar Jesus ou odiar Jesus. E Jesus sabia pregar e ensinar como ninguém. Ele usou muitas parábolas dentro das Sagradas Escrituras. Jesus sabia tocar o coração das pessoas, não com movimentos superficiais, mas como exemplos dentro da lei de Deus, como exemplo dentro das Sagradas Escrituras. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo, quando nós vamos ler um texto muito conhecido a respeito de Nicodemos. Quer ver só? O encontro de dois mestres. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, porque durante o dia ele não poderia ser visto. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu sabe fazer. Mas os sinais que Nicodemo estava falando é dentro da lei, dentro do ensinamento da palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos aqui o encontro de dois mestres. E agora Nicodemos tem uma aula de graça com Jesus. Oh, glória! Nicodemos tem uma aula particular com o mestre dos mestres. O capítulo 3 do Evangelho de João revela esse encontro. O mestre das Sagradas Escrituras, que é Jesus Cristo, e o mestre dos mestres, e do outro lado Nicodemos, um mestre judeu, porque a Bíblia registra isso para nós. O primeiro é o mestre do céu, que é Jesus Cristo. Ah, irmão, imagine as multidões que se assentavam para ouvir Jesus ensinar, para ouvir Jesus falar. O segundo, que é Nicodemos, ele também era mestre, mas mestre da terra. O primeiro, que é Jesus, ele é o mestre divino. O segundo, que é Nicodemos, é o mestre humano. E deste diálogo, ou seja, deste ensinamento, desta conversa, aí resulta a pregação de maior mensagem do mundo, ou seja, o sermão do novo nascimento. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus fala sobre uma aula para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Nicodemos, ele era mestre aqui na terra. E quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos: mas como pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é desse nascimento que eu estou falando, Nicodemos. Então, Nicodemos, ele tem aqui uma aula com o maior mestre do mundo, que é Jesus Cristo. E nesse encontro dos dois mestres, Nicodemos e Jesus, uma aula particular, Nicodemos, quem ganhou foi todos nós. Não houve aqui um ganhador. Quem ganhou foi todos nós que aqui estamos nesta manhã. Pois neste encontro de alto nível entre os dois mestres, Jesus falou da necessidade indispensável do homem nascer de novo, ou seja, morrer para o mundo e nascer nova criatura diante do céu. Para entrar no reino de Deus, Jesus estava ensinando para Nicodemos, dando uma aula para Nicodemos. Aleluia, é preciso se arrepender, Nicodemo. É preciso nascer de novo. É preciso estar em constante particularidade. O interessante é que, estudando esta passagem de Nicodemos, nós observamos na época de Jesus, aos 6 anos de idade, os garotos de Israel começavam a ser enviados para a sinagoga, para estudar a Torá. E eles aprendiam a ler e escrever, até os 10 anos deveriam ter todo o Pentateuco decorado, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ah, irmão, isso aqui é tremendo. Eu vou repetir. Eles eram levados para as sinagogas para estudar a Torá, e eles tinham que decorar, amém, irmãos? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Em alguns lugares, nem todos. Se você perguntar o textuário da EBD no final da aula, ninguém sabe. É incrível isso, irmão, mas tem acontecido. Então, eles passavam então pela primeira fase do sistema educacional, um sistema judaico, tá, irmãos?
Eles passavam este primeiro sistema, ou a primeira fase, que se chama o Bet Sefer. Alguns eram convidados a continuar os seus estudos, outros não. Aqueles que não eram aprovados voltavam para suas casas e passavam a desenvolver o ofício de ajudar dentro de casa, de ajudar nas tarefas familiares e assim por diante. Mas no segundo estágio, que era chamado de Beit Tamu, dos 10 anos aos 14 anos de idade, os garotos, eles memorizavam todas as sagradas escrituras, irmão. Tinha que memorizar, tinha que decorar. Os garotos memorizavam tudo isso, decoravam os textos históricos, proféticos, salmos, eram submetidos a teste, era colocado entre os doutores, usava alguns testes para saber se aquele moço seria capaz de substituí-lo futuramente. Então eu não posso, eles pensavam assim, eu não posso deixar um no meu lugar, qualquer um no meu lugar. Tem que saber as leis, tem que decorar, tem que saber tudo. Imagina se fosse hoje assim, Moedir. Aleluia. Porém, os melhores dos melhores, os jovens mais inteligentes, aqueles que foram aprovados em todos os testes, poderiam fazer parte do Sinédrio, ou seja, a cúpula religiosa e legislativa judaica. Contudo, se não bastasse todo esse processo de seleção, o jovem precisava também, presta atenção, irmão, ser descendente de alguma família nobre da sociedade israelense, ou ser da linhagem hereditária conhecida como linhagem sacerdotal. Então, Jesus não estava com um qualquer, Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos era um doutor da lei, sabia as sagradas palavras, mas quando chegou diante de Jesus, tremeu na base. E ele foi ter com Jesus e falou, Jesus, me ensina esse negócio de saber nascer de novo. Então Jesus, irmão, ele é o mestre dos mestres. Cerca de 60 vezes Jesus é chamado de mestre dentro dos evangelhos. Grande parte do ministério de Jesus foi ocupado com o ensino, tá? Então grande parte do ministério terreno de Jesus foi ocupado com o ensino. Por exemplo, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35, Lucas 20, versículo de número 1. Jesus ensinava nas sinagogas, como você pode observar em Mateus 9, 35. Jesus ensinava nas casas particulares. Tá, irmãos? Jesus ensinava no templo. Jesus ensinava nas aldeias. Marcos capítulo 6, versículo 6. Jesus ensinava também nas grandes cidades. Mateus capítulo 11, versículo 1. Jesus ensinava em vários lugares. Então ele foi reconhecido como mestre. Quando ele encontra os coletores de impostos, Jesus agora é reconhecido como mestre. Jesus é reconhecido como mestre pelos escribas e também pelos fariseus. Eles tiveram que ver que Jesus realmente de fato era mestre. Era não, é mestre. Então, meus irmãos, Jesus foi reconhecido como mestre pelo jovem rico, como está em Mateus 19, versículo 16, pelos seus discípulos, como está em Marcos 4, 38, pelo cego de Jericó. O cego de Jericó, ele era cego, mas ele ouvia falar de Jesus. E ele, no Evangelho de Marcos 10, reconhece que Jesus é mestre. Jesus é reconhecido de mestre pelos discípulos de João, por Maria Madalena, além de outros. Então Jesus, ele é o mestre dos mestres. O método de ensino de Jesus, ou seja, ninguém ensinou como Jesus, tá, irmãos? As verdades mais profundas que Jesus ensinava, elas eram reveladas com autoridade, mas com muita simplicidade. Que fique bem claro isso. E tudo isso ilustrava os seus ensinos, como por exemplo, eu já disse aqui, parábolas, fatos comuns do cotidiano, ou seja, Jesus usava o vento para ensinar. Jesus usava as ondas do mar contrário para ensinar. E Jesus ensinava como parábolas e assim por diante. Então, Jesus é mestre por excelência, irmão. Se eu fosse você, eu adorava esse Jesus todo dia, porque ele continua sendo mestre, falando com a tua igreja, com o teu povo, até a data do dia de hoje.
Jesus ensinou utilizando linguagem do povo. Olha que interessante, irmãos. Ele ensinou principalmente através das parábolas, utilizando linguagem de povo. Seus ensinos eram repletos de ilustrações e exemplos do dia a dia, tais como pescar. Oh, glória! Jesus ensinou através da pesca, tá? Através da rede, através dos peixes, através das árvores, através dos frutos, através do solo. Tá, irmãos? Jesus ensinou através da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, de uma mulher que perdeu a dracma. Olha quantos ensinamentos Jesus traz para nós. De um pai que estava esperando ansiosamente o retorno de um filho que estava distante. Então, em todos os evangelhos, nós vamos encontrar Jesus nos dando grandes ensinamentos. Ele utilizou a linguagem simples, mas com muita autoridade e cheio do Espírito Santo. Jesus, que é o mestre dos mestres, ele ensinou a alcançar um coração contrito, um coração arrependido. Jesus ensinou alcançando o coração do povo. O que Jesus mais queria, irmão Edir, era alcançar a alma, era alcançar o coração daqueles que estavam ali, lhes ouvindo. Os ensinos de Jesus não alcançavam só o intelecto do homem ou daqueles que estavam parados para ouvir, mas principalmente o coração daqueles que estavam ouvindo. Aleluia! Glória a Deus! Este é o evangelho que precisamos pregar e ensinar. Você que está nos assistindo nesta manhã, o evangelho não é para promover homens, o evangelho não é para promover cargos, o evangelho é para promover o reino celestial, que a palavra continue tocando no coração das almas, que elas venham se arrepender, aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Esta palavra já está ardendo aqui no meu coração nesta manhã. Então Jesus ensina, aleluia. E o interessante é que eles eram ministrados no poder do Espírito Santo, como um resplendor de luz que dissipava das trevas e tirava. Quando Jesus ia falando assim, irmão Endire, parece que um martelo ia batendo no coração de quem estava ali ouvindo. E aquela coisa ruim vai saindo. É assim até o dia de hoje, é ou não é? Você que vai na igreja, no culto de doutrina, na escola dominical, na tarde da bênção, a palavra vai entrando no teu coração, vai saindo as coisas podres, as coisas ruins, mas tem que ter alguém para ensinar, tem que ter alguém para falar as sagradas escrituras. E Jesus falava com a autoridade do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, implantando no seu coração profunda convicção da verdade. Ou seja, uns dos discípulos que ouviram no caminho de Emaú, Lucas 24, 32, não vamos ler, mas você pode ler em casa. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Ô irmão, o nosso coração ainda tem que continuar ardendo quando nós ouvimos falar das Sagradas Escrituras. O nosso coração precisa ainda estar conectado com tudo isso que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, que é o poder das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. O mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Esse mesmo fariseu que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Nicodemos teve que reconhecer a grandeza de Jesus. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Mas o que nos chama a atenção, e isso precisa estar no nosso pensamento, é que Jesus era mestre, mas com toda a humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, pegou uma toalha e cingiu, e colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Oh, que exemplo maravilhoso de mestre!
com muita humildade. Jesus não precisava sair pelas ruas das aldeias dizendo, eu sou o cara. Eu sou o cara. Não, Jesus precisou até lavar os pés do discípulo, mas ele quis fazer isso para demonstrar um grande exemplo de humildade, porque o mestre, aquele que fala, aquele que ensina, precisa trazer com ele esta característica de humildade. Humildade para sentar, para ouvir, e humildade no falar. Isso é importante, meus queridos irmãos. O ensino das Sagradas Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da palavra ou da igreja primitiva na palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, doutou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Presta atenção agora, irmão, o que eu disse no início. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Isso aqui é algo sério e eu preciso falar. Para você que está nos assistindo agora. Eu preciso ler, irmão. Eu preciso estudar. Eu preciso me capacitar. Eu preciso fazer cursos. Eu preciso ler bons livros que condiz com as Sagradas Escrituras. O mestre, ele não pode se descuidar nunca, sabe por quê? Porque sempre vem surgindo falsas filosofias, falsos ensinos por aí. Então não posso me descuidar. O comentarista da lição foi muito feliz quando ele escreve aqui no final do texto: não devemos descuidar da nossa formação, devemos estar nos preparando para o ensino, para aprender e depois ensinar. Faça bons cursos teológicos, procure aqueles cursos que têm, aleluia, aprovação do ministério, tá, irmãos? Tem vários inúmeros cursos nas redes sociais, cuidado. Às vezes ele só quer o seu dinheiro, a sua mensalidade. Cuidado. Procure alguém, seja humilde, procure alguém. Diz, olha, eu vi o curso ali, será que é bom? Faça cursos. Se na tua igreja local não tem, a nossa igreja aqui está de parabéns, irmão Edir. O nosso ministério está de parabéns. Nossos irmãos do curso teológico estão de parabéns, têm se dedicado a ensinar. O nosso pastor presidente está de parabéns, que tem apoiado os nossos ensinadores. Então, irmão, eu não posso me descuidar do aprender e do saber. Tá bom, irmãos? Quando nós falamos do ensino na igreja primitiva, uma das marcas da igreja no primeiro século era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Pode ler para nós? Atos 2:42. Os irmãos de casa já sabem, mas vamos ler uma vez mais. Então, uma das características da igreja do primeiro século era perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha, vamos ler bem devagar mais uma vez, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações. Tudo isso não tem validade alguma se eu não orar. É tudo através da oração. Então vamos lá. Só há salvação de alma quando eu oro. Só existe avivamento quando ora. Só existe ensino da palavra quando ora. E não há revelação da palavra se eu não orar. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que eles ficam deitados no sofá ou na rede da sua casa. O camarada é convidado para pregar à noite e ele fica lá com o pezão balançando, diz assim, não, lá na hora Deus me dá a revelação. Não dá não, irmão. Se você não orar, Deus não vai revelar a palavra não.
Por isso o obreiro precisa ter, vamos repetir de novo, a parte final é muito importante para aquele que quer dons espirituais e dons ministeriais. Irmão, olha, Deus não vai te usar em qualquer dom que você almeja se você não orar. Eu preciso dizer isso aqui, irmão Edir. Se você não tiver uma vida constante de oração, será impossível o Senhor repartir dons com você, irmão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oh, glória a Jesus! Que coisa linda é a palavra de Deus. Então, uma das marcas da igreja no primeiro século era perseverar na doutrina dos apóstolos. Segundo, os apóstolos se dedicavam em oração, pregação e ensino da palavra de Deus. Atos capítulo 5, 41 e 42. Paulo e Barnabé passaram um ano ensinando na igreja de Antioquia. Ô irmão, que coisa linda! Que coisa linda! Paulo e Barnabé ficaram ali um ano ensinando a igreja de Antioquia em Atos capítulo 11. Lucas diz que naquela igreja havia muitos mestres, muitos doutores. Então tudo isso condiz com a oração. Paulo ficou 3 anos ensinando em Éfeso. Aleluia, Atos capítulo 20. Em Corinto ficou mais 1 ano e 6 meses, no Atos capítulo 18. Em seus últimos dias em Roma, o tempo de Paulo foi ocupado com o ensino da palavra de Deus. Aleluia! Oh, coisa linda essa lição e essa palavra nessa manhã. Irmão, vamos ocupar o nosso tempo com leitura da Bíblia. Tá? Não tem culto. Sai um pouquinho das redes sociais, um conselho meu, do seu amigo Eliel. Tá, irmãos? Sai um pouquinho da Netflix, do YouTube, do Instagram. Vamos ler os livros. Compra Bíblias boas, com boas referências. Eu tenho pelo menos ali em casa umas 10 Bíblias de estudo, e eu acho que ainda é pouco, irmão. Então, às vezes, nós gastamos aqui R$1, R$2 em um papel, mas o Espírito Santo está falando com nós aqui nessa manhã. Oh, glória a Jesus! Vale a pena você guardar aí R$5 para comprar um livrinho, economizar para comprar uma Bíblia de estudo. Amém, irmãos? Então Paulo ficou ali, 3 anos ensinando em Éfeso. Em Corinto ficou mais 1 ano e 6 meses. E nos seus últimos dias, em vez de descansar, Paulo não descansou. Sabe o que aconteceu? Ficou ocupado a ensinar a palavra de Deus em Atos capítulo 28, 31. Em suas epístolas, Paulo ensinou sobre a dedicação ao ensino da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 7. Irmão, a importância do dom ministerial, o dom de mestre, aleluia, é sem dúvida um dos mais importantes e necessários à igreja do Senhor Jesus. Por isso ele é mencionado nas 3 listas dos dons, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. O ensino da palavra de Deus é indispensável, de tamanha importância fundamental para o crescimento e edificação do Senhor Jesus. Por exemplo, as crianças aqui até esses dias, os pais trazendo seus filhos, adolescentes, jovens, para quando ele crescer, não se desviar do caminho do Senhor. Irmão, a escola bíblica dominical, ela é fundamental para a igreja. Pastor que nos ouve, obreiro dirigente de igreja que está assistindo essa aula, não deixe acabar a escola bíblica dominical na sua igreja. Compre a lição, acompanhe as aulas, estude a palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes nós estamos vivendo, igreja de Cristo, uma geração de pessoas anêmica, alfabética, analfabeta da palavra, porque não se esforça em aprender, não se esforça em sentar. Eu não vou lá não, vai ter algo aqui, um churrasco. Não estou impedindo você de ir em churrasco, irmão, mas entenda uma coisa, o teu tempo para dedicar-se à palavra de Deus é fundamental. E tem uma coisa, eu vou dizer algo aqui: pastor que não dá tempo para a mensagem na igreja, precisa rever os seus conceitos. Obreiro que não se dedica a ensinar na sua igreja, precisa rever os seus conceitos, porque o povo precisa de pão e de água, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Então nós precisamos priorizar o ensino da Bíblia. A palavra de Deus é para o crente o leite materno, é para a criança recém-nascida também. 1 Pedro 2:12. Por isso Jesus enviou seus discípulos não só para pregar, mas Jesus enviou seus discípulos também para fazer discípulos. Vocês vai e faz também discípulos. Louvado seja Deus. Através do ensino sistemático das Sagradas Escrituras, o crente cresce fortalecido e sadio. Glória a Deus. Fortalecido e sadio. E por isso a importância do mestre em nosso meio. Para quando vir alguém querer trazer outros ensinos, outros costumes que não condiz com as Sagradas Escrituras, nós temos um mestre aqui, nós temos outro ali, nós temos aqui na igreja do Senhor. Vai chamar o pastor, vai dizer: pastor, esse negócio aí é furada, está errado. Não é assim que está na Bíblia. Glória a Deus. Será que os irmãos que estão assistindo essa aula estão entendendo, irmãos, a importância do mestre dentro da igreja? A importância do ensino na escola dominical, e eu já estou encerrando. Já deu a minha hora, né? A EBD, a Escola Bíblica Dominical, não cuida apenas da formação espiritual dos teus filhos, viu, pai? Quando você não manda o teu filho para a EBD. Eu vou apertar um pouquinho aqui agora. Os irmãos depois vão querer puxar a minha orelha, né? Mas é preciso falar, irmão. A escola dominical não apenas cuida da formação espiritual, mas o carinho dos professores que passam as noites aprendendo, estudando para chegar aqui domingo. Não é só chegar e abrir a lição, não, irmão. Às vezes passou a semana inteira estudando para dar meia hora de aula, mas é preciso, irmão Sérgio. Tá? Então a escola dominical ele não forma apenas a parte espiritual, mas com a edificação geral, que inclui, vamos lá, para que a EBD, para que os ensino? Para trazer para o povo os bons costumes, tá bom, irmãos? Exercício de cidadania, formação do caráter como crente, ela complementa às vezes e até corrige a educação ministrada lá nas escolas seculares. Irmão Sérgio deve saber do que eu estou falando, né, irmão Sérgio? Algumas coisas que às vezes o professor, sem saber, está ensinando erradamente. E aí quando chega na escola dominical: professor, o senhor pode ter um tempo para me responder uma pergunta? O professor vai estar apto a te responder. Então a importância da escola dominical. E em muitas situações, irmãos, por mais que não seja da nossa responsabilidade, da superintendência, dos professores da EBD, a educação cristã ministrada nos lares, ela é importante através da escola dominical, porque desenvolve a parte espiritual, o caráter do povo de Deus, é o lugar de descoberta, de motivação, para descobrir novos talentos. Nós temos no meio dos nossos alunos, futuros professores, ensinadores, missionários, pastores. É uma fonte de avivamento espiritual para a igreja do Senhor. Porque é na escola dominical que criança, adolescente, jovem e adulto adquire uma fé mais madura, uma fé robusta. Na escola dominical o crente aprende a amar, cooperar com a obra missionária. Tudo isso é importante, irmãos. Ela reúne a família, onde os pais e filhos estão se fortalecendo no relacionamento, na comunhão. As crianças crescem na disciplina do Senhor e os casais vão se aperfeiçoando até na vida conjugal. Olha a importância da escola bíblica dominical, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o dom de doutor, de mestre, como os demais dons ministeriais, são de grande importância para a igreja de Cristo. Por intermédio desse dom de mestre ou doutor, a igreja é edificada através do ensino sistemático da Bíblia Sagrada. A igreja vai crescer sadia, a igreja local vai se fortalecer. Por isso o Senhor Jesus não só entregou à igreja a missão de ensinar a palavra de Deus, mas também chamou, vocacionou alguns para serem doutores e mestres. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos persistir em aprender. Deus concedeu à igreja mestre. É preciso que a igreja também invista nos mestres. Eu já dei os parabéns aqui para os irmãos. É preciso que a igreja também invista
nos professores. Eita glória, hein? A igreja precisa investir em bons livros. E aqui tem alguém que tem investido, que é a nossa igreja e o nosso pastor. Tecnologia, você está assistindo essa aula aí porque o pastor está investindo, né, irmão Cordeiro? Pastor está investindo. Se não fosse a tecnologia, você não estava assistindo essa aula aqui. Tem pessoas assistindo, quem sabe, lá no sítio, lá em outra cidade. Então, o que nos chama a atenção é que Deus deu à igreja mestre, mas a igreja também precisa investir nele. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, aí vem um evangelho superficial, um evangelho infantil, e não vai formando pessoas de bom caráter. A pessoa vai ser sempre menino, sempre criança no conhecimento, porque o pastor não abriu a mão para investir nos ensinos da igreja, nos mestres. Quem sabe Deus fala com o pastor, ali tem aquele menino, aquele jovem, tem um futuro glorioso. Vamos investir nele. Ele vai ser um grande missionário. Vamos colocar ele para fazer uma aula de espanhol, de inglês. É isso aí, irmão. Porque o missionário precisa saber falar. Ele não pode chegar lá só e abrir a Bíblia, não. Ele tem que saber falar. Sim ou não, irmão Edir? Então a igreja local precisa investir nos professores, nos mestres e assim por diante. Meus queridos irmãos, o meu horário já deu, né? Mas eu quero rapidamente resumir aqui o papel do mestre, agradecer a você. Ser mestre, irmão, tem que também ser discípulo eterno de Jesus, tá bom? Então o mestre, ele precisa ser sempre discípulo eterno de Jesus. Ser mestre é um presente de Deus dado à igreja. Deus dá estas pessoas para a igreja. A Bíblia registra que Deus dá pastores para a igreja, como também dá evangelista, obreiros e assim por diante. O mais poderoso recurso do mestre é deixar ser útil no poder do Espírito Santo. O mestre precisa ser útil através do Espírito Santo. Não adianta falar bonito, não adianta ser doutor lá fora, não adianta de nada disso se não tiver a extraordinária manifestação do Espírito Santo na vida daquele que está ensinando, daquele que está falando e de acordo com a palavra de Deus. Então o mestre, ele precisa se doar ao Espírito Santo, ter uma vida de oração. O mestre, olha lá, irmão, deve ter discernimento ao comparar as coisas dessa terra com as coisas celestiais. O mestre também, como registra 1 Timóteo 3:2, Paulo recomenda que o bispo seja mestre, que o bispo seja líder, pastor, ou seja, ele precisa saber ensinar, ele precisa ter aptidão, dar bons alimentos sólidos para aquele que está sentado ouvindo. Por quê? Quem vem aqui, ele não quer ouvir qualquer coisa não, viu, irmão? Eu não vou sair da minha casa para sentar lá e ouvir uma asneira. Então o mestre, aquele que ensina, ele tem que ter aptidão, ele precisa dar alimentos sólidos e variados ao seu povo. Eu não vou dizer que ele não pode repetir um estudo, ele não pode repetir uma mensagem, não tem nada a ver. Mas todo dia o mesmo estudo, a mesma mensagem, não dá, irmão. Ah, eu só sei pregar o filho pródigo. Amém, mas vamos estudar os outros evangelhos. Então o mestre, ele precisa trazer palavras reveladas. 1 Coríntios 14:26. Quando vos ajuntais, que haja revelação cada um de vós, com salmo, doutrina, ou seja, conhecimento através das sagradas escrituras. Quando o escritor de 1 Coríntios 14:26 está dizendo, quando ajuntar haja revelação, não quer dizer que vai sair um anjo voando aqui não, irmão. A revelação aqui que está dizendo é a revelação à luz da palavra. Então é tão gostoso sentar com alguém. Ô irmão, eu aprendi isso. O senhor quer ouvir? Ô irmão, quero ouvir. Ô irmão, o senhor pode me responder isso? Posso? Então senta ali os dois, irmão, e diz, vai falar à luz da revelação da palavra. E é gostoso. O tempo passa, a hora passa, que você nem percebe quando começa a falar as coisas de Deus. Amém, irmãos? Quando nós observamos ainda sobre o mestre deve manter a palavra fiel e verdadeira na exortação, na consolação e na edificação. O mestre deve exercer a palavra com autoridade, tá, irmãos? Para causas de falsos mestres aparecer aí.
Então aquele que ensina, ele tem que ter autoridade, dizer não, a Bíblia está falando que é assim, e eu não concordo porque você está trazendo um falso ensino, um falso estudo. Então o mestre, ele deve exercer a palavra com autoridade. O verdadeiro mestre tem sabedoria, ele sabe muito bem viver acima da tradição humana. Que fique bem claro, ele sabe exatamente usar a palavra na hora certa, no momento certo. Ou seja, o mestre também precisa saber a hora dele falar. Tem hora que ele não precisa falar. Espera o tempo que vai chegar a oportunidade para você. Não, eu vou falar porque eu sou o cara. Não, espera, espera que Deus vai abrir o momento para você falar. O mestre pode ser ou pode ter um conhecimento profundo, mas o que vai demonstrar se ele é realmente mestre, não é o conhecimento que ele possui, mas a intimidade que ele tem com Deus. Isso aqui é importante. Tá, irmãos? Então o mestre, ele pode ter grandes conhecimentos, mas o que demonstra que ele verdadeiramente é um mestre, não é o conhecimento que ele tem, não é o grau teológico que ele tem, não é a faculdade que ele tem, mas o que vai mostrar se ele verdadeiramente é um mestre, é a intimidade que ele tem com Deus. Olha o que Oséias escreveu, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, quando a Bíblia fala de conhecer o Senhor, a Bíblia está falando de intimidade com Deus. Então o mestre, o verdadeiro mestre, nós conhecemos ele quando ele tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus se conquista com jejum. Intimidade com Deus se conquista com humildade. Intimidade com Deus se conquista com oração, com leitura bíblica, vir nos cultos de doutrina, participar dos estudos bíblicos, participar de toda a obra da igreja. O mestre precisa estar envolvido para saber o que está acontecendo em sua volta. Olha a importância do mestre na igreja, irmão. Não é pouca coisa não. Tem muitas pessoas que conhecem a letra, mas não têm o espírito. Se não tem um espírito, como é que ele vai ensinar? Ninguém vai querer ouvir ele, irmão. Não dá vontade de ouvir uma pessoa dessa. Porque causa canseira, fadiga, dá vontade de ir embora. Dá ou não dá, irmão? Porque ele não tem graça. O espírito não está nele. E para nós encerrar, o mestre, ele não pode ser um neófito, tá? Ninguém ensina sem saber. Ninguém ensina, pode continuar ensinando como criança. Tem que ensinar como adulto. O testemunho do mestre são como as pessoas que estão em sua volta, que estão lá fora. Dizer que é mestre e se vangloriar, não pode ser. Jesus tem dureza para essas pessoas que gostam de se vangloriar. Irmão, eu conheço algumas pessoas que são mestres, eles não se vangloriam não. E dá vontade de cada vez ficar ouvindo ele ensinar. Amém, irmãos? Então o mestre, ele também precisa sentar em uma cadeira para aprender a palavra de Deus. O mestre jamais vai ensinar se ele não ter disciplina. Isso aqui é interessante, irmão. O mestre precisa ter disciplina para poder ensinar. O mestre precisa ter ética para poder ensinar. Perdão, irmãos. O mestre precisa ter moral para poder ensinar. O mestre precisa ter honra para poder ensinar. Os falsos mestres, eles só sabem inventar. São eles que inventam alguns eventos, alguns movimentos para ofuscar, tentar ofuscar a palavra de Deus. Você é fácil distinguir um falso mestre. Viu, irmão? Ele não é aluno da EBD. Ele não vai no estudo de doutrina. Ele coloca assim, ninguém manda em mim. Eu aprendi assim, pronto, acabou. Ele não aceita correção. Tá, irmão? Porque o mestre verdadeiro, se ele tiver alguma coisa errada e alguém for corrigir ele, ele aceita a correção. Irmãos, nós vamos ler a conclusão, porque senão nós vamos continuar aqui, né, irmão Edílio? Então vamos lá. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo da década acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Tem pessoas que pensam que se ele estudar muito, ele vai esfriar, porque vai dizer a letra mata, né? Não mata não, irmão. Tem muita gente viva até hoje.
Não é verdade que se necessariamente ele esfriar na fé, se ele estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam hoje. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. Meus queridos irmãos, esta foi a aula de hoje, a aula de número 10, que fala sobre o ministério do mestre e do doutor. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando, tá, irmãos? Mas, irmão Eliel, o que é necessário para que o ministério de ensino na igreja seja eficaz? É preciso haver pessoas vocacionadas, dispostas a aprender, sentar para depois poder ensinar. Então, meus queridos irmãos, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, nos guardando, nos livrando dos falsos mestres, tá, irmãos? Porque eles estão por aí, nos livrando dos falsos doutores. Então é preciso haver pessoas vocacionadas em nosso meio, nas nossas igrejas, para que não venha surgir em nosso meio falsas doutrinas, falsos ensinos. Que Jesus Cristo venha nos ajudar, nos abençoar, e eu agradeço a Deus por esta aula, agradeço você que parou para nos ouvir, que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando, e a igreja de Cristo segue caminhando, tá, irmão? Ninguém vai parar a igreja do Senhor, a igreja segue caminhando. Que nesta oportunidade você tenha um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus, né, irmãos? Que aula tão abençoada. Hoje nós aprendemos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos continuar orando pelos nossos mestres, para que o Senhor Jesus possa continuar capacitando cada um deles. Eu quero agradecer aqui aos nossos irmãos que estão em casa, aquele irmão que está sozinho aí no sofá ou no quarto de um hotel, no seu celular, assistindo a aula. Agradeço aquele irmão que está junto com a família, reuniu com a família, quem sabe em volta de um celular com a tela tão pequena, mas está aí a família inteira assistindo essa aula, ou aquele irmão que está com a família na frente do computador, com a tela um pouco maior, assistindo a aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus possa abençoar a nossa igreja, o nosso pastor presidente, que Deus possa abençoar os nossos professores, que Deus abençoe o nosso professor desta manhã, o evangelista Eliel. Deus abençoe os nossos irmãos que estão ali na transmissão, o irmão do som, o irmão Sérgio. Que Deus abençoe cada um de nós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui devolver a continuidade ao nosso pastor presidente, ao pastor José Sobrinho, e ele fará conforme o Espírito Santo já tem colocado em seu coração. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande poder estar aqui neste final da nossa escola dominical online, que para nós é um tanto difícil por conta da pandemia, então estamos transmitindo somente online. Eu aproveito para complementar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer aos irmãos que vamos em frente, vamos continuar da forma que está até o momento que o Senhor nos der liberdade total para reunirmos, para visitarmos, enfim, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Convido a todos para, neste momento, dirigir uma oração, finalizando a nossa escola dominical online. Pai amado e eterno, nós te agradecemos e louvamos por tudo, Senhor. Te agradeço por este comentário que nesta manhã se estuda em todo o Brasil. Abençoa grandemente aqueles irmãos que estão em casa, que estão, quem sabe, até no carro, ouviram a tua palavra, Senhor. Como também o evangelista Moeliel, que comentou essa lição, pastor Edir e os demais irmãos que aqui estão.
Eu te glorifico, Senhor, por tudo que tens feito. Continue conosco e nos ajude em tudo, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse instante vamos para a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.